Igreja, receba a paz do Senhor. Amém. Obrigado, bispo. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Meus irmãos, sempre que eu vou falar sobre a palavra de Deus, eu procuro estar muito sensível à voz de Deus. E procuro que Deus primeiro fale comigo, para depois passar essa mensagem para a igreja. Eu fico falando com Deus em oração para entender o que é que Deus quer falar comigo, qual é a mensagem. E durante o ano de 2025, no finalzinho, Deus ele vem muito falando comigo acerca da história que eu vou trazer para os irmãos. E eu praticamente 100% me envolvi e me identifiquei com a palavra que vou trazer aos irmãos. A partir de aí, eu comecei a entender o que Deus trouxe dentro da revelação do texto para a minha vida e virei uma chave para 2026. Eu quero compartilhar com você a história de um homem que toda a igreja conhece. Muitas das vezes nós já ouvimos muito. E o que me fez relembrar acerca desse homem foi quando a Helena ministrou lá no Reaviva, na vigília que foi feita. A partir daquela mensagem que ela ministrou, Deus falou muito comigo. Ela trouxe uma visão e ao meu coração Deus começou a partir dali eu olhar com mais carinho para a vida de Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 1, versículo 3, ele vai falar que a palavra do Senhor veio. E na leitura, se você puder, Andressa, por gentileza, a RC, a versão, porque a NVI, ela já coloca como sacerdote isso. Obrigado, tá? Obrigado. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E eu então entrei dentro da história de Ezequiel e procurei me identificar com ele. A história de Ezequiel ela é muito parecida com um pouco de nós. É um menino que é filho de um sacerdote. Ezequiel ele é filho de Buzi. Buzi é um sacerdote, ele é da linhagem da tribo de Levi, do próprio Abraão. Dentro da parte histórica, só fazia parte de uma família sacerdotal quem tinha o DNA da tribo de Levi, da descendência de Abraão. Então era um privilégio ser filho de um sacerdote, porque assim quando o pai viesse a findar a sua carreira sacerdotal, automaticamente o filho do sacerdote assumiria o sacerdócio a partir de 30 anos. Somente na idade de 30 anos ele poderia se tornar então um sacerdote. Mas o privilégio de Ezequiel é fazer parte de uma família que pertencia à descendência de Abraão, que tinha no seu DNA o sangue sacerdotal. Então, dentro dessa introdutória, Deus me levou a entender que o sangue levítico estava dentro de Ezequiel. E esse Ezequiel tinha sido projetado para ser um sacerdote. Esse era o sonho deste garoto. Imagine você crescer sendo ensinado a ser um sacerdote, a seguir a linhagem de seu pai, e saber que por fazer parte da tribo de Levi, ele não poderia de forma alguma rejeitar o sacerdócio, não poderia jamais rejeitar a continuidade daquilo que o pai começou. Me levando Deus nesse texto, eu começo a observar que a história de Ezequiel, por carregar essa projeção, esse sonho de representar a nação diante de Deus,
que isso era o papel do sacerdote. De forma alguma, nenhuma outra pessoa que não fosse da tribo de Levi jamais poderia ser um sacerdote. Somente os da tribo de Levi, somente aqueles que eram da linhagem de Abraão poderiam ser sacerdote. Nenhuma outra tribo, nenhuma outra pessoa poderia assumir o sacerdócio se não fosse da tribo de Levi. Abrindo parênteses, diferente de hoje, para Deus levantar alguém ou criar um propósito, um chamado, você necessariamente não precisa ter um DNA de um hebreu. Você não precisa ser da tribo de Levi. Deus precisa te dar um chamado, Deus precisa te levantar, e assim, dentro da nossa cultura, a gente pode então exercer esse nosso chamado de ser um pastor, um evangelista, um pregador. Nesse período não, dentro do povo hebreu, não, a cultura era única e exclusiva, ele não poderia de forma alguma ser outra pessoa, a não ser da própria tribo de Levi, ser esse chamado, dar sequência a essa continuidade sacerdotal. Pois bem, eu comecei a escrever, e Deus começou a me levar que, dentro dessa cultura, Ezequiel então carregando aquilo que era seu destino natural. O destino natural de Ezequiel era ser um sacerdote. O destino natural, o sonho, era para ser aquilo que ele foi preparado a vida toda. E olhando para o texto, Ezequiel, quando tem 25 anos, o sonho de Ezequiel foi interrompido. O sonho de Ezequiel, o futuro natural, ele foi interrompido porque ele foi levado ao cativo babilônico. O rei Nabucodonosor invade. E se você olhar para a história, foi a segunda vez que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo, e dentro desses está Ezequiel. E Ezequiel, sendo então levado para o cativeiro, ele praticamente tem 25 anos, ou seja, faltava 5 anos para o sonho de Ezequiel acontecer. Faltava 5 anos para o destino daquilo que ele foi preparado na vida chegar. E de repente, do nada, vem Nabucodonosor, invade Jerusalém. E por invadir Jerusalém, você vai lembrar na história que pelo menos 3 vezes Nabucodonosor invade a terra de Jerusalém. A primeira vez você vai lembrar que quando ele invade, está lembrado que Daniel, na época de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, que todo mundo conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles que eram um homem contemporâneo da sua época, nesse período também que Nabucodonosor na primeira vez invade, Jeremias está incluído também nesse cativo, nesse momento que Nabucodonosor está oprimindo a tribo de Israel, ou a nação de Israel, como você queira. Então nós olhamos dentro da história e vemos que Ezequiel está com um projeto pronto, o sonho está vivo, mas do nada é interrompido. E aqui eu abro um parênteses para a gente parar e pensar. Quantas vezes a gente é projetado, a gente tem um destino natural, a gente tem um sonho, e a gente prepara a vida toda para isso, e do nada, algo acontece, e é interrompido. Algo do nada está errado. E a gente começa a observar e falar: meu Deus, aonde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Estava tudo caminhando certo. Estava tudo, aparentemente tudo estava caminhando bem. Foi para isso que eu orei, foi para isso que eu jejuei. Era para isso que eu estava buscando a direção de Deus. E do nada, vem algo que parece que vai me destruir. E aqui eu vou gritar no seu coração como Deus gritou no meu. Nem todo cativeiro que Deus permite, nem todas as coisas que são interrompidas é para nos punir. Coloca para mim, por gentileza, no verso 1 do mesmo capítulo. Por gentileza, Andressa. E aconteceu que no 30º ano, qual ano? No 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ezequiel está com 25 anos quando foi levado ao cativeiro babilônico. E no rio Quebar,
aconteceu no 30º ano, ou seja, quando ele completou 30 anos. No dia do sonho, no dia de acontecer as coisas, ele olha para o rio Quebar, que significa grande, maior. Ele começa a perceber que o céu se abre. E aqui eu vou falar aquilo que Deus falou ao meu coração. Quando Deus entra em cena, nem todo cativeiro é para nos trazer problema ou punição ou algo que vai nos destruir. Mas é o momento que Deus encontra para os nossos sonhos serem interrompidos, para começar a enxergar os sonhos de Deus. Quando o sonho de Ezequiel morre, o sonho de Deus nasce. Eu vou repetir isso ao seu coração. Quando o sonho de Ezequiel morre, nasce o sonho de Deus. No ano em que ele começaria a viver a projeção daquilo que ele projetou a vida inteira para poder viver. Deus está dizendo: você seria sacerdote, mas o meu projeto é ser profeta. De repente a gente tem um sonho, tem um destino em ser alguma coisa, fazer alguma coisa, mas Deus não está nos levando nesta noite, no rio Quebar, no grande, no maior, para começar a enxergar um céu aberto, para começar a ter visões de Deus. Então nesta noite, abra os seus olhos para Deus. De repente, se você olhar para baixo, você não vai enxergar nada, mas se você olhar para o céu, se você olhar para a palavra, vai nascer um sonho de Deus na sua vida. É um sonho que talvez você não saiba, é um sonho que talvez você não conheça, mas você terá visões de Deus. Quantos acreditam na Bíblia e pode levantar a sua mão e dizer algo para Deus nessa noite? É uma noite de encontro no rio Quebar. Você percebe ali que Ezequiel não está com a cabeça baixa, porque cai aqui entre nós. Quantas vezes no momento de crise a gente está cabisbaixo, questionando o que deu errado. O que deu errado. Aí Deus nos traz aqui hoje à noite para dizer: o seu projeto era um, mas o meu projeto para esse ano está além das suas expectativas. Eu vou liberar uma palavra que Deus liberou para mim no meu quarto quando eu estava preparando essa palavra. Deus está nos dando uma oportunidade nova no ano de 2026, porque aquilo que nós não vivemos no natural o ano passado, este ano, se você e eu erguemos a cabeça, Deus nos dará visões, porque o céu se abrirá. Eu vou repetir: o céu está aberto este ano na nossa vida. Eu recebo essa palavra. Quem recebe? Este é o ano em que o céu vai se abrir na nossa vida. Lembra que esse período de Ezequiel foi um dos piores períodos em que eles viveram. Lembra de Deuteronômio capítulo 28, que Deus falou lá para eles, antes de tudo acontecer, de projetos, propostas, promessas: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Lembra que se vocês obedecerem a minha voz, a minha bênção estará sobre ti. Mas se vocês se afastarem, eu apresento hoje a maldição. Meu irmão, que este ano eu e você, nós juntos, possamos se aproximar mais, muito mais de Deus. Quantas coisas a gente talvez se aproximou e nada nos fez bem. Você pensa que se você olhar para esse cenário, Ezequiel está feliz? Ezequiel está contente? Ora, ele praticamente viveu 25 anos sendo preparado para ser um sacerdote. Tinha todo o direito para ser, estava tudo encaminhado para chegar lá. E Deus permite que venha alguém e interrompa dentro de um cenário. Recebe esta palavra: Deus está no controle de todo o cenário que acontece na nossa vida. Eu vou repetir: Deus está em todo o cenário. Tudo o que acontece ao nosso redor é permissão de Deus. Deus conhece tudo
tudo, Deus sabe de tudo, Deus está vendo o futuro. Talvez a gente está enxergando nem tanto agora, mas Deus está além das nossas expectativas. Então que nesta noite, levante a sua cabeça no seu rio Quebar. O rio Quebar é maior, é grande, tem coisas maiores e grandes para você enxergar. Além do rio Quebar, além da sua limitação, Deus quer ampliar as nossas visões ainda este ano. Talvez a gente viva olhando para trás. Talvez a gente está olhando o que aconteceu ano passado e tentando ver aonde a gente errou para a gente não errar agora, fazendo tudo diferente. Mas eu tenho a plena convicção e certeza, você sentou aqui nesta noite, independente de quem seja o mensageiro, o porta-voz da mensagem, Deus te traria uma mensagem para dizer para você: eu estou vendo tudo, eu estou acompanhando tudo, eu estou em tudo, eu não perco o controle. Por mais que a gente perde, mas Deus não perde. Por mais que eu me entristeça, Deus não vai deixar com que aquilo que parece ser ruim nos destruir. Pelo contrário, Ele vai abrir os céus. Talvez em nosso sofrimento, pastor Marcílio, talvez em nossa dor, a gente olha para baixo e não consegue enxergar acima da cabeça um céu que se abre, visões prontas para a gente ter. Então parece uma coisa meio sem sentido, mas tem sentido. Nesta noite, levante os teus olhos espirituais e enxergue coisas que Deus vai revelar só para você. Tem muita gente no rio Quebar, tem outros que estão cativos, mas Ezequiel olha o que ninguém está olhando. Ezequiel está vendo o que ninguém está vendo. Então que nessa noite, é a palavra de Deus ao nosso coração. Veja o que ninguém está vendo, creia naquilo que ninguém está crendo, acredite naquilo que ninguém acredita. Coloque Deus naquilo que você crê e pede para Deus: Deus, se os meus sonhos me atrapalharem, que eu viva então os teus sonhos. Se os meus desejos, se as minhas vontades me atrapalhar, que retire de mim e viva o teu propósito. Que se for para ser as coisas que eu quero, se isso me fizer mal, então que eu possa viver o teu querer, a tua vontade, o teu querer em mim seja uma lição para aprender que o Senhor tem algo grande, maior para mim, além do rio Quebar. Diga para 2 ou 3 pessoas com muito carinho: este é o ano de coisas grandes e maiores para a sua vida. Lembra de Deuteronômio 28? Deus diz: ó, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês estarão por cima e não por baixo. Pega essa palavra. Vocês estarão por cima e não por baixo. Serão cabeças e não caudas. Se o inimigo vier para tentar entrar no caminho e destruir, por 7 eles voltarão. Recebe essa palavra. Que Deus guarde a sua entrada, que Deus guarde a sua saída. Que se Deus assim nos permitir viver durante o ano de 2026, que a gente possa viver o propósito, o sonho, a visão de Deus. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo. Se for para acontecer, amém. Se não for, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. No dia que o sonho de Ezequiel morre, o céu se abre. Nessa hora, bispo, eu fechei a Bíblia, deixei a caneta, o papel em cima da cama e falei para Deus: Deus, se o meu sonho me atrapalhar, se o meu sonho for maior que o teu, mata. Porque assim eu não crio expectativa e não me cria dor. Imagina Ezequiel com 25 anos olhando para frente
e vendo que faltava 5 anos para ele conseguir chegar. Sabe o que é você faltar 5 quilômetros para chegar e não chega? Sabe o que é faltar 5 minutos para acontecer e não acontece? Sabe o que é a vida passar em 5 segundos? É isso que Ezequiel está vendo. E o texto diz que aconteceu no 30º ano, no dia do sonho dele. Olhe para mim. Isso me desequilibrou de um jeito que Deus vai fazer a gente enxergar o sonho de frente. E não vai ver acontecer. Deixa eu pegar um gancho na palavra do pastor José de manhã. Todos querem o céu, amém? Mas quem quer ir para lá agora? A gente aprendeu isso de manhã. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos querem ver Deus, mas ora para viver. É isso, pastor José. Aí Deus nos traz hoje a luz para dizer: eu vou fazer você enxergar o seu sonho de frente. Igual a Moisés. Eu vou te mostrar a terra, Moisés, mas você não vai entrar. E se Deus fizer isso comigo? E se Deus fizer isso com você? Tem coisas que eu aprendi nesse texto que Deus não vai me dar porque eu não vou ter equilíbrio de administrar. Tem coisas que Deus não vai deixar eu viver porque talvez não vai encontrar em mim equilíbrio emocional, psicológico, mental, espiritual para poder administrar isso na minha vida. E Deus vai dizer: então eu mato o seu para o meu nascer. Eu vou repetir: eu mato o seu para o de Deus nascer. É tempo dos sonhos de Deus nascer na nossa vida. Eu vou repetir: é tempo de um sonho maior e grande no Rio Quebar nascer para nós. E quantos querem viver isso? Eu vou perguntar de quantos querem viver isso, estão dispostos, têm a disponibilidade de falar para Deus: Deus, se for preciso mata o meu para o seu nascer. Se for preciso tire de mim o meu e coloque o teu em mim. Aprenda. Nem todo cativeiro é castigo. Às vezes Deus vai usar o cativeiro para te dar as maiores visões da sua vida. Para a maioria é uma punição. Não, é Deus que pesou a mão. É o diabo que... Mas para Ezequiel é onde ele vai receber o seu chamado. Ezequiel, frustrado. Alguém já se frustrou igual eu? Só eu. A vida nos coloca em cada cenário que a gente não está planejando, né? Tem cenários que Deus coloca a gente para viver e a gente não está esperando. Eu não sei se você está preparado para todo o cenário que vai acontecer esse ano, mas Deus já está nos preparando hoje. Só 2, 3 acreditou. 4 comigo. 5, Deus está nos preparando hoje. Não importa o cenário que vier, Deus estará conosco ali. Quem acredita e pega essa palavra para a sua vida? Dá para você falar para alguém com muito carinho e respeito, com muito: pastor, por que eu tenho que falar? É porque você está sendo agora, saindo do que é natural e entrando dentro de um propósito de Deus. Diga: o céu não se abre quando a dor acaba. Você percebe que o céu está aberto quando você coloca a tua visão no lugar certo. Às vezes a gente está colocando o olhar no lugar errado, nas coisas erradas. Mas se você esperar a dor acabar para você absorver o que Deus tem e quer revelar para você, é bem provável que você nunca vai conseguir viver o seu chamado. Não espere
Não espere que a dor acaba para depois aí, quando acabar a dor, Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo. Não. Deus está abrindo o céu. Está dando visões no seu momento de dor. Não espere a dor acabar para você se envolver. Levanta a cabeça no seu momento de crise. Levanta a sua cabeça, os seus olhos no momento de dificuldade. Enxergue um céu que se abriu. E um Deus que te traz visões. Não, eu vou trazer isso ao seu coração. Júnior, Deus está trazendo uma palavra para nós dizendo: eu te darei um céu aberto e haverá visões e um céu que se abre. É isso que Ezequiel está recebendo de Deus. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando Ezequiel, no capítulo de número 28, se eu não me engano, eu até anotei aqui, Ezequiel capítulo de número 24, por favor, versículo 15, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti. Aqui ele fala da morte da sua esposa, da esposa de Ezequiel. Tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás o luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã e à tarde. Que hora? De manhã Deus fala com ele, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu a ordem. Diga para 2 ou 3 pessoas: enxuga as suas lágrimas, guarda seu gemido e ouça a palavra de Deus. Segue a sua vida com propósito. Segue a sua vida com propósito. Segue, eu vou falar até você pegar. Segue a tua vida com propósito. Segue a tua vida com propósito. Era para ser sacerdote, mas Deus te quer profeta. E se Deus está nessa palavra como eu creio, e estou possuído por ela no meu coração, libera essa palavra para alguém. Eu sou boca de Deus para a sua vida agora. Este é o ano de coisas maiores e grandes. Este é o momento de Deus te colocar no rio Quebar e dizer para você: engole seu gemido, engole a sua dor. Deus está abrindo o céu para você enxergar visões que ninguém irá enxergar além de ti. Aleluia, 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 aleluia. Quantos estão sentindo o peso desta palavra na sua vida? Quantos estão recebendo? Eu creio que você está recebendo. Deus está nessa. Tem gente que essa hora não está entendendo, não está dentro da mesma conexão. Mas lá na frente, quando você estiver dentro de um momento de dificuldade, Deus trará à sua memória esta palavra dizendo: levanta a cabeça, Ezequiel, levanta a cabeça. O céu se abriu na sua dor, o céu se abriu no seu gemido, o céu se abriu e haverá visões de Deus, haverá visões de Deus, haverá visões de Deus. Deus não vai te dar visão quando você está bem, Júnior. Deus não vai te dar visão quando você está legal. É na sua dor, é no seu gemido que a cabeça levanta e Deus começa a te mostrar quais são os propósitos que Ele tem para a sua própria vida. Aleluia. Aleluia. Deixa eu correr. Eu escrevi isso aqui, Júnior. Eu quero compartilhar com a igreja. A dor tenta roubar o meu foco, mas a fé traz a revelação
que no momento da minha dor, Deus não anula ela. Deus não vai anular a sua dor. Deus não vai anular o seu sofrimento. Deus não vai anular as suas decepções. Mas neste momento, quando isso acontecer, haverá um céu aberto sobre a nossa cabeça. Cabe a mim levantar a cabeça. Parece ser fácil, né? Levanta a cabeça. Sabe quando a gente está naquele momento de crise, irmã Fátima, e todo mundo diz, levanta a cabeça, vai dar certo, e a gente não consegue enxergar? Levanta a cabeça que a cura está ali, o milagre está ali, e a gente não consegue ver. Mas quando a gente está com Deus, só eu e Deus, a gente tenta erguer os olhos e a gente começa a enxergar o que ninguém está enxergando. Segundo Samuel, capítulo 16, se eu tiver bom de cabeça ainda. Não, é segundo Samuel, capítulo 12. Versículo 16, 17, 18. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e entrou. E passou a noite prostrado sobre a terra. É quando o filho de Davi morreu. E Davi faz isso. Verso 16. E buscou Davi a Deus. Quem já buscou a Deus na hora? Parece uma pergunta sem sentido, mas quem nunca buscou a Deus? Às vezes sem palavras, mas com lágrima. E jejuou. Gente, Davi orou, Davi jejuou. Passou a noite prostrado sobre a terra. 17. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele. Ou seja, vieram trazer a notícia: ó, seu filho morreu. Para levantar-o da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. Verso 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Estou enxergando de... E temiam os servos de Davi contar notícia para ele que a criança morreu. Porque dizia, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falava, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos, a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Verso 19. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo. E entendeu Davi, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança. E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Júnior, vem aqui comigo, Júnior. Sabe o que Deus está falando? É uma conjectura. Você está passando a noite orando e jejuando 7 dias, e aquilo que você mais quer, morre. Sabe o que Deus está ensinando? Que a última palavra vem de Deus. Júnior, quando Deus dá a última palavra, Júnior, enquanto Ele não dá, a gente vai insistindo. Sabe o que Deus está falando para nós? No meu quarto eu comecei a chorar. Enquanto não morreu, insista. Enquanto não chegou ao fim, avança. Enquanto Deus não disse acabou, acredite. Mas levante a mão e recebe esta palavra como eu recebi no meu quarto. Mas quando Deus disser basta, levanta do chão, toma um banho, muda sua veste, enxuga suas lágrimas, entre na casa do Senhor, entregue toda a sua adoração. Parece ser simples, mas é um homem que viu perder o filho, ficou 7 dias naquela aflição, e quando falaram, morreu, morreu, o que ele poderia dizer? Deus não ouviu, Deus não... Quantas vezes a gente fala isso, Júnior? Deus não quis fazer, Deus não me ama, Deus está me punindo. Só que Davi ensina uma coisa, Júnior, ele levanta do chão,
Ele toma um banho depois de 7 dias. Ele troca as suas roupas. E ele pede pão para comer. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que esse é o ano de nós nos levantarmos, Júnior. Lavar-nos daqui até aqui. Comer o pão. E entrar no templo do Senhor e adorar. Alguém pegou isso? Alguém pegou isso? Diga para 2 ou 3 pessoas. Enquanto Deus não disser, continue insistindo. Mas a hora que Deus decidir, está decidido. Diga para quem está do seu lado, segue a vida. Segue a vida. Eu tenho certeza que pelo menos 10 pessoas aqui têm um testemunho para contar. Enquanto não morreu, eu insisti. Mas quando Deus decidiu, eu decidi levantar e continuar servindo a Deus. Eu tenho 10 pessoas com isso aqui. Eu tenho 10 pessoas que levantam a mão e testemunham. E eu estou seguindo. Eu estou seguindo. Eu estou servindo a Deus. Eu estou me entregando a Deus. Eu quero viver coisas maiores. Eu termino aqui, Júnior. Está lembrado que Deus vai dar uma visão para Ezequiel? Cadê o Júnior? Vem aqui, Júnior. Não vejo a hora de você pregar aqui, Júnior. Júnior, capítulo 37 de Ezequiel. Põe para mim, fazendo um favor. Deus vai dar uma outra visão para Ezequiel depois de algum tempo. Ele teve que entender o propósito de Deus, porque o propósito dele é natural, era ser sacerdote, só que agora ele é profeta. Tem coisas que eu quero ser que Deus não vai deixar eu ser. Tem coisas que você quer, mas Deus não quer. E Deus, porque não quer Deus, por quê? Porque Deus tem coisas maiores e grandes. Rio Quebar significa isso, o grande, o maior. Sabe o que Deus está dizendo? Que no momento da sua dor, Deus vai te levar num lugar que é maior, grande, para você enxergar que a visão dele é muito maior que a nossa. Ezequiel 37, veio a minha mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e no meio de um vale. Júnior, pega aqui, por favor. Escuta aqui. Júnior, olha lá. Lê para mim aquele versículo. Lê para mim aquele versículo lá, vai lá. Veio sobre mim. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então a mão do Senhor nos acompanha, certo? Certo. Mas quem leva? E o Senhor me levou em espírito. A mão do Senhor está Sobre nós. Mas quem leva? É o Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio do quê? Ossos. Mas o original do texto fala ossos sequíssimos. Ele fala de ossos secos. A epígrafa fala ossos secos, mas o original é ossos sequíssimos. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Peraí. Júnior, vem aqui. Vem aqui no meio, isso. Então Deus está dizendo que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E o Espírito do Senhor. Então, eu preciso entender que a mão de Deus precisa estar e o Espírito dele precisa estar. Eu não posso andar só com a mão, eu não posso só andar com o Espírito. Tem que ser um equilíbrio. Deus tem que colocar a mão e eu andar no Espírito. E me fez fazer o quê? Andar ao redor deles. Ao redor é isso aqui, certo? Certo. Ao redor de o quê, Júnior? Dos ossos. Estavam o quê? E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, estava frágil. Você já pisou em alguma coisa frágil? Desquebra. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, a minha mão está sobre ti. Meu espírito está sobre ti. Só que ele me levou num vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E me fez andar em cima deles. Não, ao redor. Não, em cima. Não. Ao redor. Então sabe qual é a lição que Deus me ensina? Cuidado para eu não pisar nos ossos. Porque os ossos que eu piso hoje pode fazer parte de um exército de Deus amanhã. Sim.
Cuidado com quem a gente pisa hoje. Na visão de Ezequiel, é osso. Entendeu isso? Quando a mão do Senhor e o Espírito do Senhor me leva, pastor Marcílio, ele me faz andar ao redor, para dizer, eu estou te mostrando algo, para você enxergar o que eu sou capaz de fazer diante dos seus olhos. Alguém pode pegar essa palavra para a sua vida? Deus vai te fazer andar ao redor de coisas que você está dizendo, não vai dar, não tem como sair daqui alguma coisa. E Deus está dizendo, não quero que você pise, porque daqui pode sair algo maior e grande, que você não está esperando. Verso 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel aqui inteligente. Se ele falar, pode, e Deus vai dizer, então a responsabilidade é sua. E se ele dizer assim, tu sabes, ele joga a responsabilidade para Deus. Tem hora que a gente está dizendo, não, mas Deus vai fazer, quando Deus está dizendo, pode. Tem coisas que Deus vai colocar na nossa frente para dizer, pode isso aqui acontecer? Aí você vai dizer, talvez sem a mão e sem o Espírito, vai acontecer, e Deus está dizendo, mas não é isso que eu quero que você veja, Ezequiel. Porque aqui tem um processo da mão do Espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele nos tira do propósito natural e te leva para uma visão dizendo, pode isso aqui dar certo? Você consegue enxergar? Vamos só nós dois aqui, só nós dois. Você consegue se imaginar como Ezequiel, num lugar que só vê osso, sequíssimo, frágil, que se bater o vento, acabou? E Deus está dizendo, anda ao redor. Ele está dizendo, mesmo que aquilo que eu te leve, que você esteja superior ou maior do que você, não pise. Porque se você pisar, destrói. Verso 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Não falou para Ezequiel, falou para quem? Para os ossos. Então Deus tem o poder de lhe usar para profetizar algo para quem está até morto. Entra em vós o Espírito e viva. Responde para mim. Os ossos estavam enterrados ou sobre a superfície? Superfície. Por que os ossos não estão enterrados? Porque naturalmente, quando alguém morre, né, bispo? É enterrado no chão. E os ossos estão na terra. Por que está sobre? E eu encerro. O Espírito do Senhor vai soprar naquilo que não foi enterrado. Diga para 2 ou 3 pessoas, se não enterrou, pode voltar a viver. Fique de pé. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha viva. Você pode cantar de forma diferente essa voz, essa canção? Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha viva. Levante a sua mão e a sua voz.
sobre o vale de ossos Libera essa canção. secos. Libera essa palavra. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar.